Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia a todos, bom dia a todas! Bem-vindos e bem-vindas à nossa live do sábado pela manhã, hoje, dia 27/4/2024, precisamente às 8 horas e 3 minutos. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, aos nossos canais Roteiro Espírita e TV7. Bem-vindo e bem-vinda, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, a nossa gratidão, o nosso apreço pela sua participação entre nós, ainda que seja também em dias diferenciados. Mas para vocês que estão aqui conosco nesse sabadão, do dia 27/4, a nossa alegria, a nossa felicidade. Para vocês todos, vai aí o nosso bom dia aí, de luz e paz para você. Que bom que nós estamos juntos de novo nesse sabadão, para mais um momento de reflexão, de aprendizado, das passagens evangélicas do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Coisa boa! Que bom que estamos de volta. Alegria, 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 meu povo. Você está na Bahia e no Brasil, Zil. Bom dia iluminado para todos nós, a começar também por eles, os aniversariantes de hoje, do dia 27, são muitos, segura aí na poltrona. A começar por ela, Ana Oliveira, nos seus 32 aninhos. É isso aí, menina Ana, que Deus te abençoe, que Deus proteja a luz e paz para você. Tudo de bom e tudo de melhor, mas também para ela que não quis dizer a idade, também pouco importa. O importante é que você está aqui, menina Dalila Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Dalila. Que Maria passe na sua frente, pegue seus recadinhos e possa realizá-los todos, todinhos. Mas também para ela, essa sim é corajosa. É isso aí, menina Irenita Correia, nos seus 54 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Um dia eu chego lá, eu vou chegar nos meus 54 anos também, a boa idade. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Irenita Corrêa, de onde quer que a senhora esteja, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, mas também para ela nos seus 49 anos, que eu também vou chegar um dia, não sei quando, mas eu chego lá, a menina Rúbia Falcão, da família Falcão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menina Rúbia Falcão, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. É isso aí. Gostei de saber que você também está aqui, da família Falcão. Tudo de bom e tudo de melhor. Agora veja que idade bonita, oh, coisa boa. Vamos aplaudir, porque hoje, dia 27, a nossa queridíssima Vilma Meana, Meana, meu jovem. Vilma Meana está completando 82 aninhos. Eita, que idade bonita danada. A idade da experiência, da vivência, da sabedoria. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Vilma. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Maria passe na sua frente. Pegue todos os seus recadinhos e possa realizá-los todos. Que seja um sabadão junto dos amigos, dos familiares, dos filhos, dos netos, quem sabe até mesmo dos bisnetos. Vamos comemorar juntos esses 82 aninhos, tudo de bom. Manda um bolo para a gente também, dona Vilma. Mas também para ela, que também não quer dizer a idade, que pouco importa para a gente também. O que importa é que você está aqui conosco, Maria Luísa Baldassari Rebise, não sei nem pronunciar. Rebeize, vai assim mesmo, Maria Luísa Baldassari Rebise. Feliz aniversário para você, menina Maria Luísa, isso é que importa, os dois primeiros nomes. Tudo de bom
e tudo de melhor para você, menina Maria Luísa. E o nosso amigo, que estivemos juntos na última terça-feira, lá em Lauro de Freitas, participando da Semana Espírita, das Casas Espíritas de Lauro de Freitas, o nosso queridíssimo trabalhador do movimento espírita de Salvador da Bahia do Brasil, o nosso querido Anivan Neri. Bom dia, bom dia, bom dia! O nosso queridíssimo, pontualíssimo Anivan Neri, que hoje está completando 75 aninhos. Parabéns, 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 parabéns. Será que eu chego lá, seu Anivan? Eu chego lá sim. Vamos conversar das maravilhas de 75 anos. É isso aí. Meu querido amigo, que Deus te abençoe, que Deus proteja. Tudo de bom. E tudo de bom para você. Finalizando, enfim, os aniversariantes da manhã, o nosso queridíssimo Misael Carvalho. Bom dia, bom dia, bom dia, Mister Misael Carvalho. Que Deus te abençoe, que Deus proteja. Que eu conheci lá no Posto da Alegria, não sei por onde anda, mas seja como for, que Deus te acompanhe, que Deus te proteja. Luz e paz para você, menino Misael. E finalizando, porque eu passei uma, a menina Maria Silva, nos seus 47 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Maria Silva, que eu também farei essa idade qualquer dia desse. É isso aí, estamos nos aproximando. Ainda vai levar uns 20 anos, mas eu chego lá. Bom dia, bom dia, bom dia, Dona Maria Silva. Que Deus a abençoe e a proteja. Não só a senhora, mas todos os aniversariantes de hoje, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste. Feliz aniversário para vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Deixa eu botar aqui a musiquinha para a gente entrar na sintonia e pedir aos bons espíritos que nos abençoe, que nos proteja, aniversariantes ou não, de hoje. Vamos que vamos. A mensagem de hoje: reconheça o poder de Deus. Ele tudo fez. Procure refletir sobre o seu poder. Detenha-se por algum tempo em meditação. Analise bem. Deus, o único poder que existe, vibra dentro de você. Procure sentir essa força poderosa. Ela se manifestará. Todo mal que estiver em você será anulado. Contenha pensamentos de descrença. Confiar no infinito poder de Deus é marchar para o seu abraço. Eis aí uma bela mensagem de otimismo, de encorajamento, de empoderamento, para nós iniciarmos esta manhã de sabadão, onde quer que estejamos. Fica aí a dica para hoje, ainda que seja somente hoje. Contenha seus pensamentos de descrença. Confiar no infinito poder de Deus é marchar para o seu abraço. Sendo assim, vamos orar. Divino amigo Jesus, amigo de todos nós. Que Deus, nosso Pai, que está nos céus, e que tão bem nos apresentastes ao longo da sua permanência entre nós, nos 33 anos que historicamente situa-se a sua passagem na Terra, há mais de 2000 anos. Nossa alegria, nosso bem-estar, nossa felicidade, por estarmos de volta a esse espaço físico virtual de aprendizagem, sabendo
que toda a nossa dedicação, todo o nosso apreço, o objetivo pelo qual nos encontramos semanalmente aos sábados, é para te reverenciar, para nos aproximarmos de ti, dos teus ensinos, de tuas mensagens, que transforma, que renova, que consola. E hoje estamos de volta para a nossa alegria e felicidade. Que a tua paz, que o teu amor possa inundar a todos nós, encarnados e desencarnados. Quer sejam aqueles que aqui se encontram, quer sejam aqueles que virão depois, quer sejam ainda os que nunca virão também. Mas que todos possam, mediante o infinito amor do nosso Pai Celestial, ser tocado, ser envolvido na doce e meiga energia desse amor que soubestes tão bem como nenhum de nós, até então, na face da história da Terra, vivenciá-lo e expandi-lo. Sendo assim, Senhor Jesus, irmão nosso maior, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro de hoje, desejando paz e harmonia para toda a humanidade terrena. E assim, com gratidão, com alegria, damos por iniciado o nosso encontro desta manhã, ao dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para você que está chegando agora, nesse momento, durante a nossa leitura da mensagem, durante a nossa prece, nosso bom dia, nossos votos de paz, de harmonia para todos vocês. Antes de começarmos, deixa eu trocar aqui a nossa manchete, porque isso aqui foi da quarta-feira. Deixa eu só eu trocar aqui, que é o estudo das passagens evangélicas do... Pronto. Não tinha me dado conta. Dizem que quem faz ao vivo é assim, ao vivo é a cores. Então tá. Bom, gente, antes de nós começarmos, deixa eu dar a minha velha e boa explicação para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e desconheçam talvez a dinâmica do nosso trabalho. Inicialmente, nós apresentamos a passagem evangélica na qual estamos estudando, e esta será do capítulo 26, no item 3, que diz respeito a preces pagas. O capítulo chama-se Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós começamos semana passada com o dom de curar, vimos a passagem que refere-se restituir a saúde dos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, e ele segue. Hoje nós vamos ver essa do item 3, que tem como subtópico preces pagas. Depois de fazermos uma análise livre dessa passagem, nós recorremos ao Novo Evangelho de tradução de Haroldo Dutra Dias, depois vamos ao evangelista ou aos evangelistas em que a mensagem ou a passagem foi descrita no Evangelho, trazendo pelo menos uma mensagem de Emmanuel de um dos três, no máximo dois.
hoje será apenas uma, tá bom? Então, essa é a dinâmica do trabalho. Vocês podem fazer suas colocações, considerações no chat, para que a gente possa depois, mais tarde, em outro momento, acompanhar, ok? E vocês interagem juntos aí entre si. Então, vou trazer aqui a passagem para que a gente se situe e a partir daí a gente comente um pouquinho do livro 11. Conforme dissemos, o subtema, vou aparecer aqui um pouquinho, chama-se preces pagas. E quando nós falamos de preces pagas, nós temos uma ideia de que essas preces não foram feitas de forma habituais, porque raramente nós pagamos para que alguém faça uma prece para nós. Em que pese que isso ainda é muito comum em alguns locais, em algumas comunidades, em alguns momentos, pessoas por não se considerarem capazes, solicitam, pedem, e muitas vezes há sempre uma recompensa para aquele que a fez. E pessoas há que vivem dentro dessa premissa de irem aos velórios, aos enterros. Antigamente isso era muito comum, as chamadas choradeiras, rezadeiras, eram pagas para esse tipo de serviço. À época de Jesus, isso também era comum, essa prática. Mas Jesus a combatiu. E de forma veemente, como veremos nessa passagem em que os evangelistas Lucas, Marcos e Mateus discorreram sobre elas, com exceção a João, os três chamados sinóticos, eles descreveram, porque estiveram nesse exato momento, ou souberam depois, porque Lucas não estava, é verdade, a respeito dessa passagem, e eles então escrevem nos seus evangelhos, ok? E aí Jesus faz uma repreenda, ele faz uma oposição a esse tipo de conduta. E como isso é importante? Porque às vezes, ainda nesses dias e disfarçadamente, nós também assim o fazemos. Como, por exemplo, pegamos um papel, colocamos o nome da pessoa e pedimos para que alguém ore na casa espírita, por exemplo, na reunião mediúnica, na reunião doutrinária. E depois a gente agradece. O agradecimento em si, por mais espontâneo e verdadeiro que ele seja, é uma forma da gente cobrar, ou da gente ser pago, na verdade. Porque quando a gente não faz, não é agradecido, muitas vezes a gente diz assim, nenhum obrigado me deu. Já ouviu essa expressão? Já falou isso? É verdade. A pessoa pede, a gente ajuda, e se quer, dá um muito obrigado. Um faça o favor. Como se a gente tivesse a obrigação de fazer. Porque o pagamento pode ser um reconhecimento, pode ser um agrado, pode ser um presente, pode ser uma exortação, enfim. Quando não, o próprio dinheiro. Uma carona, e aí a gente vai, queira ou não, a gente vai fazendo esse tipo de troca. E Jesus combatia veementemente esse tipo de prática. E é o que nós vamos ver nessa passagem para nos situarmos exatamente o que disse Jesus. Então, disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava. Então foi aberto ao público essa fala de Jesus. Precatai-vos dos escribas que se exibem
a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40 e Mateus 23, 14. Isso significa dizer que se nós recorrermos a um desses evangelistas, nesse capítulo e nesse versículo, nós vamos encontrar essas citações que Jesus traz aqui. Ok? Como um reforço, uma ideia para asseverar que não apenas um, mas três registraram aquela fala de Jesus. Observem também que nesta passagem que nós acabamos de ler, Jesus não evidencia o pagamento das preces através do dinheiro, da moeda, mas através de uma visibilidade, de um reconhecimento, como dizíamos durante a nossa fala livre. Porque é muito do nosso agrado o que a gente chama de incenso. A gente gosta de ser incensado, gosta de ser bajulado, gosta de ser reconhecido. Poxa, que prece bonita você faz. Eu adoro quando você está fazendo uma prece. A gente entende que muitas vezes, partindo de um coração simples, um coração humilde, sincero, isso é extremamente saudável. Não existe, digamos assim, um interesse na chamada bajulação. Claro que a gente precisa considerar também esses aspectos. Mas nem sempre aquele que a ouve vê também desta forma, porque muitos se sentem vaidosos, orgulhosos, mesmo quando usa aquela expressão, que nada, faz aquela chamada modéstia, né? Não, são os seus olhos, não. Ah, se você tiver que agradecer, agradeça a Deus. Mas no fundo, claro que a gente não está ali para poder avaliar, mas a gente percebe que um pouquinho de vaidade, de satisfação pessoal, principalmente quando se repete, isso nos agrada. Querem um exemplo? Isso é algo que eu particularmente também combato, não gosto. Você está assistindo uma doutrinária, uma palestra, e ao final da palestra, e é um ato comum, eu tenho visto isso muito nas casas espíritas, tem a questão dos aplausos. A pessoa vai lá em coro, no salão, e bate em palma. Aí a pessoa, o palestrante, acolhe aquilo no boa. E aí todas as vezes que essa pessoa vai fazer a palestra, como, digamos, um hábito da casa, recebe os aplausos. Tá aí tudo bem. Mas quando esse mesmo público não aplaude, você pode ter uma sensação de que a pessoa não gostou do trabalho. Ou a gente já vai com aquele sentimento, será que vão bater palma para mim? Será que eu vou ser ovacionado, reconhecido? Que depois as pessoas vão vir, vão me dar um abraço, dizer obrigado, parabéns, muito boa a sua palestra, por aí vai. No que diz respeito aos aplausos, eu particularmente não adoto essa prática. Claro que em um evento, em um seminário, uma coisa assim, isso até que a gente inclui. Mas a gente precisa se desabituar dessa prática, penso eu, é uma questão pessoal, em que não é de hoje, é recorrente isso de muito tempo,
das casas espíritas estarem aplaudindo. Isso é um pagamento. O aplauso é uma forma de externar um sentimento, um agradecimento, mas é também uma forma de pagamento. Porque no dia que eu não fizer, pode em mim soar como sendo algo de ingratidão por parte do público. Aí vocês podem pensar ou dizer, aí é problema seu, tudo bem. Mas lembremos-nos que somos nós que alimentamos a vaidade, muitas vezes, do médium, do palestrante, do atendente fraterno, do passista. Quantas vezes a gente diz assim, eu só vou tomar passe com fulano de tal, com Beltrano de tal. Se ele não tiver no dia, eu não tomo. Percebe? A pessoa que sabe disso se vai e desce, se deixa levar. É como diz, e voltando aqui à passagem, porque ela é curta, antes da gente fechar, é o que diz a passagem. Olha como é que começa. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava. Então a mensagem ela não vem apenas para os discípulos, é para a multidão. E na multidão tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os homens da sinagoga, que agiam dessa forma. Era um recado indireto, direto, que Jesus passava para eles também. Embora não direcionando para tais categorias da sinagoga, e sim para os discípulos, mas ressoou também àqueles que ali estavam. Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, aquelas longas túnicas brancas, vermelhas, carregadas daquele peso, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos na sinagoga, para dizer que ali existia um doutor da lei, uma pessoa de um valor social, hierárquico, maior do que os outros. E os primeiros lugares nos festins, nas festas, porque entendiam-se, porque era doutor, juiz, advogado, porque tinha uma credencial superior, achava-se no direito, como ainda hoje nos achamos, de ser os primeiros a estarem nas primeiras filas ou serem reconhecidamente como uma pessoa importante dentro daquele cenário festivo no qual nos encontramos. Aí encerra que a pretexto de extensas preces, porque faziam isso para sensibilizar o público, a multidão, devoraram as casas das viúvas. Essas pessoas de ontem, de hoje, receberão condenação mais rigorosa. Então, isso é algo que a gente precisa refletir. E a partir daí, Kardec, no item 4, embora não fazemos isso, fazemos durante a semana, à noite, 22h30, com o estudo com a leitura, e não estudo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22 horas, que nós já passamos por esse capítulo, estamos no capítulo 27. Já discorremos sobre esse item 4 que está aqui, tá certo? E hoje nós não vamos fazer isso. Então, basicamente, essa passagem, ela nos convida a esta reflexão, a essa interiorização. Porque sem nos darmos conta, podemos estar cometendo os mesmos equívocos que esses fariseus, que agem de tal sorte a serem vistos, reconhecidos e louvados. Até aí tudo bem? Então tá. Dito isso, nós vamos
dentro da nossa sequência, ver o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Na verdade, não é dele, é assim a tradução que ele faz do Novo Testamento. Vamos seguir aqui, primeiro em Mateus, tá? Que é 23, 14. Que aqui em Mateus, o Haroldo intitula o subtópico como os sete ais, que começa de 23:13, vai até 23:32, ok? Só que nós não vamos ver todo ele, seria bastante cansativo. Vamos ver apenas o 23:14, que é onde está a referência no Evangelho. Diz assim: ai de vós, por isso os sete ais. Olhe a imposição que Jesus faz nesses sete ais. Esses evocativos que tendem a ser contundentes. Ai de vós, que nem faziam os pais antigamente ao educar os seus filhos. Ai de você que faça isso. Já ouviram essa expressão? Os pais de vocês já disseram isso? Ai de você que saia sem a minha permissão. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Por isso que no final Jesus diz: essas pessoas, cadê a passagem? Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. O filho que desobedecia os pais, em particular o pai, figura masculina, tinha um rigoroso castigo, uma rigorosa penalização. Algumas mães também faziam isso. Hoje a coisa está mais branda, até porque nem pode mais bater nem castigar os meninos. Nada contra essa posição, viu? Eu não achei que eu estou preso lá ao passado, não é isso não. Então ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação. Por isso recebereis condenação mais severa. Mateus só se reservou a trazer essa citação. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, para ter uma compreensão maior, eles, os Espíritos e Kardec, trouxeram os três evangelistas, porque cada um vai ter um olhar para um ponto de toda essa fala mais completa de Jesus. Em Mateus, ele sintetiza dizendo, repetindo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação, por isso recebereis condenação mais severa. Para agradar as viúvas, serem atendidos em suas necessidades, para oferir maior lucro e vantagem, agindo dessa forma. Já em Marcos, o outro evangelista, o Haroldo traz como título Ensino e Prática. Nesse Marcos vai nos trazer no versículo 12 de 38 a 40. Então observemos o que tem lá em 38 a 40, que é a citação que o evangelista Marcos nos traz sobre essa mesma passagem. Em seu ensino dizia: vede o proceder dos escribas. Vede o proceder dos escribas, que querem andar com estolas. O que é estolas? Deixa eu pegar aqui. Traje longo pelos sacerdotes, doutores da lei, reis e pessoas distintas. Aqueles vestidos longos que nós conhecemos nos filmes de época. Então, repetindo: vede o proceder, a conduta, a prática,
dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente com um pretexto. Esses receberão condenação excedente aos olhos de Deus, né? Porque aí que eles estão eivados, carregados de orgulho, de vaidade, de presunção. Observe que nessa passagem, em relação ao que nós vimos no Evangelho, é completamente diferenciada, tanto no sentido em si, não, tanto no discurso quanto nas palavras. O sentido é o mesmo. É uma condenação, uma reprovação da conduta dos escribas e dos fariseus. Mas ele traz palavras aqui que diferenciam bastante em relação. Mas ele amarra justamente com esse último tempo, que devoram as casas das viúvas orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente, a mais do que os outros que assim não fazem, mas que também agem com orgulho e vaidade. Há uma diferença entre Mateus e provavelmente entre Lucas, que nós veremos agora. Em Lucas, que ele também, o Haroldo, intitula como ensino e prática, ele vai dizer assim, está em 20, 45 a 47, os versículos. Ele diz assim: enquanto todo o povo ouvia, disse aos seus discípulos: acautelai-vos, seria o precatai-vos, acautelai-vos dos escribas que querem andar com estolas, que no Evangelho não tem essa expressão. Amam as saudações nas praças, são vaidosos pelos aplausos depois da palestra. Amam saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas celas, que devoram as casas das viúvas, orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente. Observem que aqui em Lucas está bem mais próximo de Marcos do que do próprio Mateus. E mais ainda afastado do que está no Evangelho. São descrições que se diferenciam na escrita ou em parte, mas não no sentido do ensinamento. E é isso que deve prevalecer. Então, nós temos aqui 3 evangelistas que, com exceção a Lucas, né? Lucas, 2 evangelistas que estiveram presentes ao evento, e que Lucas, que escreveu a partir do que ele sondou, pesquisou dos discípulos e também da própria mãe de Jesus, Maria, porque Lucas não conheceu Jesus quando estava encarnado. Ele primeiro conhece Paulo de Tarso, ele já é da época de Paulo, conterrâneo de Paulo, contemporâneo de Paulo. E aí ele era médico, eles estavam fazendo uma viagem, eles estavam no mesmo navio, e aí ele conheceu o Paulo de Tarso, e aí estabeleceram uma relação de amizades, ele se apaixonou pelos ensinos de Paulo sobre Jesus e começa a segui-lo. Foi Lucas que trouxe a palavra, alcunhou para os seguidores de Jesus a palavra cristã. Tá? Então, ele deve ter copiado de Marcos
fazendo uma pequena mexidura, mas o sentido praticamente é o mesmo. O mais importante, seja de qual for o evangelista, é que Jesus condena essa prática, ponto. Mas que ainda hoje nós praticamos também, ponto. Ai de vós, ai de vós, que agem como os escribas e os fariseus. Ai do espírita que age dessa forma. Querem ser ovacionados, aplaudidos, insensatos, querem ser bajulados, querem vender livros, querem ter 1 milhão de seguidores nas suas lives. Mesma coisa. E quantos não estão pleiteando, agindo desta forma? Claro que é um direito, se a gente pode chamar de direito de cada um, porque somos livres, mas inevitavelmente a consciência vai nos chamar a uma revisão de valores e de necessidades. Porque essas práticas de hoje, claro que não são para todos, mas para alguns, assemelham-se às práticas de ontem, dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas. Que querem e agem assim para estarem, muitas vezes, em eventos populosos, famosos, estarem na mídia, de poderem apresentar os seus produtos e por aí. Não penseis que seja uma condenação, uma crítica, não, da nossa parte. É apenas uma reflexão, um ponto de vista que nós estamos apresentando, que não quer dizer que seja verdadeira. Cada qual analisa do jeito que queira. Pois bem, para a gente fechar, nós vamos então ao Evangelho por Emmanuel, no evangelista Marcos. Tá? Ressaltando que não encontramos nos evangelistas Mateus e Lucas nenhuma referência de Emmanuel a respeito dessa passagem, com exceção a Marcos. Ou seja, dos 3 evangelistas, Emmanuel preferiu, pelo menos até aqui, o evangelista Marcos. E ainda assim, ele se refere apenas a uma citação, a um versículo, me perdoe. Porque em Marcos, deixa eu pegar aqui de volta para poder me lembrar, Marcos, ele traz a versão Marcos 12, 38 a 40. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 38 e 40. Ele se atém apenas ao versículo 38. Deixa eu ver se é isso. 38. Ok? Que é o que nós vamos ver aqui na mensagem. É só uma mensagem também. É naquele versículo que Jesus diz: em seu ensino dizia, vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças. Querem se exibir, traduzindo para o português de hoje. Querem exibição, querem selfie, querem fotografia, querem postagem, é a mesma coisa. Querem curtições, querem seguidores, querem ser vistos, querem ser aplaudidos, querem estar
nos fechis, trazendo para a nossa atualidade, nos grandes eventos espíritas, nas grandes casas que tem uma população grande, porque palestrantes há, segundo corre nas pequenas bocas ou nos corredores das casas espíritas, que tem palestrantes que perguntam quantas pessoas comumente tem no auditório quando de uma palestra, qual é o número de pessoas que assistem, porque se for pequena a quantidade, eles não aceitam a palestra. Se for um estádio, aí tudo bem. Se for para a torcida do Flamengo ou do Bahia, ele vai. Mas se for para uma torcida de um time de um interior pequeno, cujo time é pequeno, pode ser também da capital, não vai. Se a auditório é muito pequeno, não. Isso quando não exigem outras coisas. E eu posso falar de cadeira quanto a isso, porque já ouvi muitas pessoas pelo interior afora e dentro do Salvador falar a respeito disso. Não sei aí na cidade de vocês e no estado. Mas como é tudo farinha do mesmo saco, a gente acredita que não deve ser muito diferente. Mas vamos para cá porque isso não é o motivo da nossa questão. E isso também não é julgamento, viu? Não é. Isso é fato. Então, no versículo 38, que diz: em seu ensino dizia, vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças, Emmanuel vai nos trazer uma mensagem que ele intitula como sendo Escrituras. Essa mensagem está no livro e vocês podem acompanhar. No livro Caminho, Verdade e Vida. Quem não tem Caminho, Verdade e Vida? Naquela série de 5 livros. Eu tenho até ela aqui. Quem não tem isso? Tem aí? Enquanto eu faço propaganda, pega. Capítulo 12. É isso, Robson? É, capítulo 12. É uma mensagem curtinha. Então, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer assim: repetindo, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12. Não, capítulo 28, eu que me equivoquei, capítulo 28. 12 é a mensagem anterior. No capítulo 28 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel intitula Escrituras. Aí ele começa a dizer assim: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Vou repetir, me permita, que reforça. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas, fazendo uma citação da fala de Jesus. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos. Tem algum aí? Acho que não. Não se referia aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. É preciso fugir daqueles que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências.
Olha a profundidade dessa fala de Emmanuel, que muito, até agora eu não coloquei, eu vou botar até para valorizar, que muito se aproxima com esses dias. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Quer seja por aqueles que matam a esperança, dificultam o entendimento das mentes simples, mais humildes, e dizem que a doutrina espírita ela é feita de intelectuais, de pessoas muito inteligentes, de classe média alta, que as pessoas mais simples não se sentem à vontade de participar de uma do espiritismo, de uma casa espírita, principalmente quando ela é muito grande. A gente ouve muitas dessas coisas. Se é verdade ou não, não sei. Mas pelo que a gente vê pelo movimento espírita, a gente vê que é. E eu acho que no censo que foi feito o anterior, não me recordo desse, mas eu vi do censo anterior, que o espiritismo é formado por uma elite, por pessoas que têm um conhecimento intelectual superior a muitas das outras religiões. Condições econômicas também mais favoráveis do que muitas delas. Ou então, essas pessoas inteligentes, sabedoras do conteúdo da doutrina de outras áreas, se deixam intoxicar pela vaidade, pelo orgulho, pela supremacia do conhecimento e desviam-se do caminho. Nesse particular, também nós temos aí notoriamente vários deles. Há livros cuja função útil é de manter acesso. Perdão. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o achorte da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Eu vou comentar esse ponto depois que eu terminar a leitura, até para a gente ter uma melhor compreensão. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Pergunta Emmanuel, a partir daquela colocação. Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Parece-nos que Emmanuel, nessa mensagem, ele quis fazer uma alusão a esses escritores que estão produzindo seus livros e suas ideias, vendendo a um público, e com isso, ao invés de favorecer esse público a uma ascensão moral superior, a um crescimento de uma autorreflexão, estão se utilizando dessas produções para o envaidecimento, para a supremacia do poder, a competição. Então ele faz uma analogia entre a veste dos doutores da lei, dos fariseus, que também produziam seus livros verbais pela oratória, em comparação aos nossos dias,
em que eles se utilizam do escrito. Quantas são as produções espíritas, ou ditas espíritas, que em si não eleva ninguém a lugar nenhum? Às vezes deseleva. É um desserviço, um desrespeito à própria doutrina. Porque muitos querem a fama, o reconhecimento, os aplausos, e tudo que nós já citamos, e se lançam a serem escritores médios que escrevem, colocam lá o nome de uma entidade, de um espírito, até que tem uma relevância no movimento, socialmente. Ou então traz um nome mais simples e uma história, principalmente livros romanceados, que quando você lê, não tem nada de espiritismo, não tem nada de... É uma fotonovela, não tinha aquela história daquelas novelas de rádio, de historinha que tinha nas revistas? É apenas uma história contada, um enredo de um espírito, que em si não tem nenhuma, nenhum compromisso com o espiritismo no que diz respeito à sua moral, ao seu conhecimento filosófico, nada. Porque o fato de ter sido escrito por um espírito não significa dizer que seja espiritismo, esteja dentro do arcabouço doutrinário espírita. Para quem gosta do texto, da história, é ótimo. Mas não pode dizer que isso é espiritismo. Um romance espírita. E muitos botam romance espírita. Coloca lá na ficha técnica espiritismo. E eu digo isso porque hoje eu estou atuando na biblioteca da nossa casa. E todos os livros hoje, já há algum tempo, passam por mim uma revisão dos livros que vão entrar ou que não ficarão na livraria, seja por questão de título, de autor, de qualidade de material, enfim. De alguma sorte eu faço uma revisão desse material. Não que eu me sinta capacitado para tal, é porque precisa, não tem ninguém que faça, eu me arvorei, digamos assim, a fazê-lo, tá? E eu percebo que tem livros que em si eu nem permitiria que mantivesse na livraria, na biblioteca. Porque são apenas chamariz para reforçar o médium. Só isso. E é um monte de livros romanceados, com vários títulos, sempre uma pegada de uma novela mexicana, de uma novela global, e por aí vai. Mas não há uma substância, não há um para quê. Basicamente isso. Então, Emmanuel, ele vai fazer essas considerações para dizer, penso eu, que tem muita gente escrevendo coisas muito mais para se aparecer do que para revelar o sentido da doutrina espírita. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Porque, como diz o Evangelho, só cai em armadilha de lobo quem é lobo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação de novo. Beleza? Então é isso. Essas foram as considerações que Emmanuel nos traz nesse versículo 38 do capítulo 12 de Marcos. Em seu ensino dizia: vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças. Ou seja, querem serem vistos pelos outros. Mas não querem necessariamente levar a mensagem que eleva,
que salva, que consola, que transforma. Não são poucos os religiosos das suas mais variadas denominações religiosas que agem assim. Incluamos também no movimento espírita. Porque uma coisa é o movimento, outra coisa é a doutrina espírita. Beleza? Então tá. A gente encerra hoje aqui, sem de novo também olharmos o chat, mas vocês interagem, vocês conversam entre vocês, elegem alguém para poder estar mediando essas discussões, e depois a gente vai ver o que vocês colocaram, fazendo breves considerações. Lembrando a vocês que hoje à noite, às 22h30, nós seguimos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo todas as noites, às 22h30, cada um em sua casa, no item 4 do capítulo 27. Tá? E dizer que amanhã, domingo, dia 28, nós estamos de volta para o estudo do livro O Céu e o Inferno. Além de outras programações para o domingo. A exemplo da parceria com a União Espírita de Guanambi, às 20 horas, e também ao vivo, às 22h30, com um novo item do capítulo 27, dentro da programação da leitura do Evangelho todas as noites. Aos domingos e às quartas-feiras, ao vivo. Ok? Além de outras surpresazinhas que nós podemos também apresentar para vocês. No mais, um beijo no coração, muita paz. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela sua participação entre nós. E vamos que vamos, porque o dia só está começando. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sabadão do dia 27/4/2024. Para todos vocês que nos acompanham, muita paz, muito obrigado, felicidades e que tenhamos um sábado de muita alegria, de vivência dos ensinos de Jesus. Obrigado a todos e nós encerramos o nosso encontro desta linda manhã aqui no canal Roteiro Espírita TV7. Obrigado a todos.